Passa o tempo, passam horas, gira mundo, vira história, folha em branco, Deus escreve coisas novas para o bem. Permanece ou muda tudo, fica perto ou vai embora, dói no peito, a gente chora, mas consola sem demora. Coisa alguma vez, se não pra o bem daquele que ama. Deus conhece onde, sabe como te levar. O autor da vida conta histórias belas, já escreveu a sua com final feliz. O autor da história torna a vida bela, a escolha é sua e o final será feliz. Passa o tempo, passam horas, bem mais bela fica a história, não que seja diferente. Estar com vocês aqui, e para mim foi uma grata surpresa chegar aqui e ver o grupo Quinta Nota. Eu não conhecia ainda o grupo, e ouvi-los aqui. O Ivan eu tinha visto uma única vez, eu acho, mas uma alegria, Ivan. Muito obrigado por partilhar conosco aqui essas mensagens tão significativas aqui. As músicas me emocionaram, sabe? Eu fiquei bastante emocionado por conta de que eu ouvi músicas que eu ouvia na minha adolescência, sabe? Algumas, eu não vou saber dizer o nome delas aqui todas, mas assim, muito obrigado mesmo. Foi uma alegria ouvi-los aqui. Vocês me arrumaram um pequeno problema. Eu estou aqui com o telefone celular e tem um monte de gente da igreja reclamando. Assim, reclamando no bom sentido. Pô, pastor... Não é bem para mim, né? Eu estou ouvindo as reclamações aqui, mas não vai ser transmitido o culto? Porque a gente não consegue transmitir, eu expliquei aqui, né? Por causa da captação do som. Aí o pessoal reclamou assim, poxa, mas não avisaram. Aí eu falei, mas nem eu sabia. Mas nem eu sabia. Então, como vocês me arrumaram um problema, a gente vai ter que combinar um dia para vocês voltarem aqui num sábado, para vocês fazerem a programação toda. Então, o grupo, vocês viraram, de certa forma, cobaia do grupo. Está excelente. Essa é a primeira apresentação do grupo. A gente não sabia o que ia acontecer. É a primeira vez que ligamos o som. Vocês podem perceber que o som da igreja está mais cheio, né? O pastor está com o microfone da igreja. A igreja aqui é privilegiadíssima, né? É um templo maravilhoso, um som maravilhoso, um pastor lindo de morrer. Mas o que acontece? Há controvérsias, né? A gente juntou agora o grupo e nós vamos fazer a primeira apresentação na nossa igreja em Americanópolis no dia 16, daqui 3 domingos. Três domingos. E viemos para cá primeiro, porque a igreja aqui nos cedeu, o pai intermediou aqui, e eu sou membro daqui também. E o que nós cantamos é o que tem de repertório, não tem mais. Sim, mas excelente. E viremos sim, vai ser um prazer. Vai ser um pai, povo. Maravilha. A gente não estava preparado para receber tanta bênção mesmo, por isso que a gente está meio acanhado aqui. O frio, veja, eu saí de casa hoje de manhã, esse frio, assim, esse tempo fechado, e assim, eu fui realmente muito abençoado pelas músicas aqui. Muito obrigado. Eu mudei o meu sermão
aqui e eu vou falar 5 minutos. Mas eu fiz de propósito porque eu falei assim, poxa, deu tanto trabalho. Porque uma vez eu cantei no coral Unicanto, não sei se o Ivan vai lembrar, da Central de Osasco. A professora Daisy Burnett, o pessoal chama, né? Filha do pastor Jaime, professor Jaime. Eu cantei, eu tinha acho que 19 anos, eu cantei no coral, e aí depois que eu saí, o coral melhorou assim, barbaridade, né? E eu me lembro assim, algumas apresentações que eu fiz, foi uma passagem muito relâmpago, eu cantei 6 meses lá no coral, e curiosamente, depois eu voltei para ser pastor deles. Olha que interessante isso, né? E foi uma bênção mesmo para mim, eu conversava com a professora Daisy, com o Ed, com o Alex, a gente cantou junto, e assim, eu sei da dificuldade que é montar uma apresentação, sabe? De você montar o som, de você preparar tudo. Então eu falei assim, quando eu cheguei aqui, eu falei, não, eles têm que fazer um musical. O pai chegou e falou, quantas músicas a gente pode cantar? Eu falei, vocês podem cantar o culto inteiro. Porque realmente preparar tudo para cantar uma música, 2 músicas é bem complexo. Então é bom apresentar mais coisas. E eu vejo que o grupo é muito virtuoso. Veja, eu não tenho um ouvido musical, então... Mas assim, eu sei apreciar uma boa música. E eu gostei muito. Mas assim, acho que a coisa mais importante do que a questão técnica é a questão de tocar o coração, né? E eu estava sentado ali e eu estou emocionado ainda de ter ouvido vocês. Então, eu sinto uma bênção de Deus aqui. E eu quero dizer para vocês, se é a primeira apresentação aqui para a igreja, que seja a primeira realmente de muitas, sabe? Que seja um ministério musical duradouro e que abençoe mais pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar aí, Ivan, nessa condução e ajudar o grupo também. E deixa eu ir para a reflexão, que ela tem a ver com música também. Eu pensei ali, eu cheguei, eu falei, não, vou falar sobre esse assunto. Então, são 11h15, 11h14. Eu vou falar até 11h24, aí o grupo canta a música final, pode ser? Repetindo uma delas. Pode ser, ótimo. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 15. Apocalipse, capítulo 15. A partir do verso 1, tá? Apocalipse, capítulo 15, do 1 ao 4. Todo mundo encontrou aí? Amém. Que bom. Quem achou, diga achei. Ok. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos que tinham os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. E aí você pode falar assim, poxa, pastor, o que tem a ver isso aqui com música, né? Tem tudo a ver. O texto diz que foi entoado aqui pelos vencedores da besta e da imagem, do número do seu nome, um cântico. E o nome desse cântico, na verdade, é o Cântico de Moisés, né? O Cântico de Moisés, servo de Deus, e o Cântico do Cordeiro. Lei e graça unidas em uma música. Eles entoam essa música
diante de um mar de vidro mesclado com fogo. Que cor é o fogo? Me lembra um mar vermelho, irmã. Moisés diante do mar vermelho. Se você der uma olhada na sua Bíblia, a gente não vai ler nenhum texto lá. Mas se você vai lá para Êxodo, e a gente não vai ler, eu só vou mencionar. Você vai descobrir que no capítulo 12 tem uma coisa chamada, um evento que acontece chamado Páscoa. O povo está prisioneiro lá no Egito. Eles estão ali presos aproximadamente como escravos há pouco, em torno de 150 anos. Não foram 430, tá? Eu já falei com vocês. Mais ou menos 150 anos eles como prisioneiros ali, como escravos dos egípcios. 430 anos é o período que vai do chamado de Abraão até a lei quando ela é dada no Monte Sinai. Paulo diz isso. Tá? Não estou falando nenhuma heresia. Mais ou menos 150 anos eles ficaram escravos ali no Egito. E aí tem o momento da libertação deles, que é o momento da Páscoa. Depois no capítulo 13 você tem aqui o momento da consagração dos primogênitos. E o capítulo 14 fala da travessia do Mar Vermelho. E é no capítulo 15 que a gente tem o cântico de Moisés. Moisés atravessa o mar e ele vai cantar a respeito disso. O verso 1 do capítulo 15, eu disse que eu não ia ler nada, mas só para você entender, Êxodo 15, 1, para não ficar só com as minhas palavras, mas para a gente registrar o texto bíblico. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. E o capítulo 15 fala para a gente de um cântico que ele cantou. Mas olha que curioso. O cântico aqui em Moisés, ele é cantado antes ou depois da travessia do mar? Depois. Eles atravessam o mar, eles cantam um cântico. Moisés canta um cântico com o povo. As pragas, as 10 pragas que caíram lá no Egito, elas caíram antes da travessia do Mar Vermelho ou depois da travessia do Mar Vermelho? Antes. As pragas caem, a última delas é a morte dos primogênitos, por isso que todo primogênito em Israel era consagrado a Deus. Você tem a Páscoa. Então as pragas caem ali, capítulo 8, 9, 10, em diante, você tem as pragas caindo. Você tem ali a Páscoa no capítulo 12, você tem a consagração de todo primogênito em Israel no capítulo 13, no capítulo 14 eles atravessam o mar e no capítulo 15 eles cantam uma música. O Apocalipse é muito curioso, porque o Apocalipse é o livro do Novo Testamento que mais cita o Antigo Testamento. De todos os 27 livros do Novo Testamento, o Apocalipse é o livro que mais cita o Antigo. São várias citações. Aí você vai falar assim, mas pastor, como? Não, às vezes não aparece lá, assim diz o Senhor, está escrito. Não, ele vai citando sem dizer que está citando, sem dar a fonte. Mas é óbvio que quando você lê o capítulo 15 de Apocalipse, não tem como, é inevitável que se você conhece o Antigo Testamento, é inevitável que a sua mente não seja levada para o livro de Êxodo, porque ele vai cantar o cântico de Moisés. Só que olha que interessante, ele fala assim, o capítulo 15, verso 1 diz, vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, as 7 últimas pragas. Só que é interessante que ele tem as pragas na mão, e aí logo na sequência ele fala assim, vi como que um mar de vidro. Ele para de falar das pragas, ele fala, vi um anjo com 7 últimos flagelos. E vi também um mar mesclado, misturado de fogo, com mistura de fogo. E também os que venceram a besta, a sua imagem, o número do seu nome. Estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que foram dadas por Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro.
e a gente já leu aqui o conteúdo dessa canção, dessa música. A gente leu aqui a letra, a gente não sabe a melodia, mas a gente leu a letra. E é curioso que as pragas, elas só caem no capítulo 16. Olha que curioso. As pragas, elas, na ordem do texto bíblico, elas só caem depois do cântico. É óbvio que, cronologicamente, a gente vai viver as pragas antes de cantar o cântico. Porque quando a gente cantar o cântico, a gente vai estar no céu. A gente já vai estar no céu. Os 7 últimos flagelos já terão caído. Mas é curioso que o livro do Apocalipse, João, coloca o cântico antes das pragas. Aí você vai falar assim, João errou. Porque, na verdade, cronologicamente, a praga cai antes e o cântico acontece depois, assim como foi com Moisés. A praga caiu primeiro, as pragas caíram primeiro, e depois eles cantaram o cântico. Mas eu entendo que João é o escritor do Apocalipse, mas o autor do Apocalipse é Deus. Deus propositalmente coloca o capítulo 15 antes do 16. Eu sei que isso é óbvio, o 15 vem antes do 16. Mas ele coloca os eventos do 15 antes dos eventos do 16. Sabe por quê? Porque com Deus a vitória é tão certa que ela pode ser cantada antes da batalha. E é nessa manhã de domingo que você veio para cá. Talvez não pensando que você receberia uma bênção tão grande como um musical do Quinta Nota. E eu queria dizer para você que se você está passando por lutas e batalhas, se você tem Deus com você, você pode ter a certeza de que a vitória é certa. E você pode cantar agora que você é mais do que vencedor. Porque é Jesus que é o seu comandante. É Ele quem luta as suas lutas. É Ele quem batalha as suas batalhas. E quando chegar o dia em que os flagelos, a ira de Deus for manifestada sobre este mundo, eu e você estaremos protegidos, porque nós estamos do lado daquele que é o vencedor. Eu não sou um grande guerreiro, eu sou frágil, eu sou fraco, eu sou pó, mas eu estou ao lado daquele que nunca perdeu uma guerra. E esse grande conflito cósmico que a gente vive hoje tem desanimado a muitos. Mas não se desanime. O grupo vai cantar o hino final. Eu gostaria muito que você pudesse fazer um concerto com Deus e dizer para Deus: Senhor, eu quero ser teu inteiramente. Toma-me em tuas mãos. Faz de mim um instrumento da tua paz. E eu termino com uma frase de Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, na página 251. Ela escreveu: nada tende mais a promover a saúde do corpo e do espírito, melhor, do corpo e da alma, do que um espírito de gratidão e louvor. Nada tende mais a promover a saúde do corpo e da alma do que um espírito de gratidão e louvor. Louvor é mega poder.
surpreende até o diabo. Ele acha que pode derrotar você, mas na verdade, ele é o grande perdedor. Porque eu e você estamos nas mãos daquele do qual dependem todas as coisas. Que a graça de Jesus possa ser manifestada em sua vida de tal maneira que dela brote louvor. Louvor. Obrigado, Quinta Nota, por terem abençoado a gente hoje aqui. Que Deus use vocês mais uma vez.